Olá, gente, tudo bem? Mais um programa, entretanto, para falar das coisas do Brasil e do mundo à luz do direito de maneira fácil, descontraída e objetiva. No programa de hoje a gente vai falar sobre os verdadeiros números da Covid, aqueles que algumas grandes empresas de informação, algumas grandes mídias e alguns grandes portais de notícia não informam, tá? Vamos tratar também do problema do lockdown e dos toques de recolher à luz do direito. Vamos falar da vacinação e vamos falar de um problema que está acontecendo na Europa que quisesse Deus, queira Deus um dia que pudesse acontecer aqui também. Os presídios europeus estão fechando por falta de criminosos. Olha só, a gente vai falar disso tudo no entretanto. Me aguardem. O padrão é trabalhar de sol a sol. Isso não tem que preocupar com o politicamente correto, não. É atuar fazendo isso. Gente, tem várias maneiras de veicular informação e algumas delas são tendenciosas. É por isso que você está aqui no Entretanto, é um programa que informa à luz do direito, sem deformar opiniões, sem enganar você, sem filtrar informações. O único filtro que existe aqui é o da verdade empírica, é daquela sabida e experimentada, sem dúvidas, sem ideologias, sem meias verdades. Então, se você gosta do Entretanto, dá o seu like, inscreve no canal e vamos tocar o bonde. Que hoje nós vamos tratar dos verdadeiros números da Covid. O jornalista Cláudio Humberto, um cara idôneo, sensacional, pouco divulgado, porque não interessa a muitos divulgá-lo. Ele passou essa informação pra gente e é interessante, vejam só. Vou conferir aqui que eu não sou muito bom de número, não. O Brasil já curou mais de 7 milhões de pacientes com Covid. Isso é 97% do total de casos confirmados de Covid no Brasil. Isso é recorde mundial. E isso ninguém fala. Para medir aquela história do tá morrendo muita gente, e tá morrendo muita gente mesmo no Brasil. Só que comparado a outros países, inclusive a outros países que são elogiados por seu trato contra a pandemia, por seu trato de distanciamento social, de lockdown, de seriedade da população, e não sair de casa, e não ir para a rua, os números brasileiros estão muito melhores que os desses países. Confiram comigo. Está morrendo no Brasil, um país com 230 milhões de habitantes, estão morrendo 928 pessoas por milhão. 928 pessoas por milhão. Estamos no 24º lugar no mundo em número de mortes por milhão. Quer dizer que tem 23 países piores que a gente em número de mortos, em números percentuais não absolutos de mortes. Dentre estes países piores que a gente, eu vou citar alguns aqui para vocês. Suíça, França, Estados Unidos e a Reino Unido, a Inglaterra, né? E a evoluidíssima Bélgica. Vejam só, 1.707 mortes por milhão na Bélgica. Nós estamos com 900 mortes por milhão. Os belgas têm 1.707 mortes por milhão. Doutor Renato, mas não vale questão proporcional, questão de percentual, né? Eu quero saber de números absolutos. Vamos lá para números absolutos. A Covid-19 acomete a Inglaterra, a terra da Rainha Elizabeth, assim como nos acomete. Em números absolutos, a Inglaterra tem 1/4 da nossa população. 1/4 da nossa população. Lá, eles vivenciam um número de morte por milhão muito maior do que o da gente, em números absolutos, tá? Ou seja, a situação do Brasil tá boa? Não tá boa. Poderia estar melhor? Poderia estar melhor, tá? Mas é muito menos feio
os nossos números são muito menos horríveis do que os números de um monte de países que vêm sendo entronizados como exemplo de combate à pandemia pelas grandes mídias. Reino Unido, Estados Unidos, Suíça, Bélgica, México, Argentina, etc, etc, etc. E o que é mais assustador, a maioria destes países, e aqui não está a Suécia, que a Suécia não fez lockdown nunca, as medidas de distanciamento social suecas são iguais às nossas na época da queda vertiginosa dos números da Covid, outubro, novembro do ano passado. As medidas restritivas na Suécia foram irrisórias. A Suécia não está pior que a gente em número de mortes por milhão de habitantes, tá? Isso mostra que há uma tendência por parte de grandes veículos de informação de mostrar o que lhes interessa e esconder o que não lhes interessa. Tudo é a maneira de dizer a verdade. Ao invés de falar do nosso recorde mundial de 7 milhões de curados, falam nos nossos 2.000 mortos por dia. Esquecendo que em números absolutos, quer sejam percentuais, está morrendo muito menos brasileiros do que ingleses, do que americanos, do que suíços, do que belgas. É isso que não... assim, qual que é o interesse de mostrar só o que é tétrico? Só o que é ruim? É isso que nós temos que nos indagar. Tem uma indústria... há muitos anos atrás, os veículos de comunicação era moda explicitar e debater os problemas da seca no Nordeste. E na época chegou à conclusão que tinha uma indústria da seca. Gente a quem os números ruins, negativos da seca, dos flagelados nordestinos por conta da seca, do desemprego no Nordeste por conta da seca, gente a quem beneficiavam esses números negativos. Queira Deus que não exista uma indústria da pandemia da Covid-19 no Brasil. Muito embora seja isso que está cada vez mais parecendo por aqui, né? Vamos ser otimistas, porque os números brasileiros nos permitem ser otimistas. Os progressos da vacinação já são nítidos. Nós estamos daquela expressão que os italianos cunharam, nós estamos no platô, é um termo estatístico, para demonstrar o seguinte: subiu, estabilizou no alto, agora só pode cair, só pode piorar. Então, melhorar, piorar no sentido oposto. Só podemos diminuir o número de óbitos, só podemos agora diminuir o número de contágios, até por conta da vacinação. A vacinação está dando indicadores seguros de que está sendo incrementada e está ficando mais veloz. Não está faltando mais vacina. Eu digo, dentro do meu microcosmo, dentro do meu quintal, a minha cidade, Araxá, no interior mineiro, nós devemos vacinar de 50% a 70% da população até junho, julho. Parece pouco, mas com 70% da população vacinada, Covid vira sarampo. Sabe o que é sarampo? É aquela doença que ninguém ouve falar mais. De vez em quando aparece um aqui, outro acolá com sarampo, e muito, muito raro falece alguém de sarampo aí, com um idoso com comorbidade ou uma criança com comorbidade. Deus nos livre e guarde. Mas é raro, é raríssimo. Então, com 70% de imunidade, seja essa imunidade angariada por vacinação, seja essa imunidade angariada por contato social, com 70% de imunidade de rebanho, acabou a pandemia no Brasil. Nós estamos a um semestre, menos que isso, 4 meses, de conseguir esse feito. Então o pior já passou. Aliás, como dizia meu querido escritor Fernando Sabino, meu conterrâneo, foi colega de escola do meu pai, Fernando Sabino, ele dizia o seguinte: tudo dá certo no final. Tudo dá certo no final. Se não deu certo, é porque não chegou o final ainda. Então, quer dizer, fiquem calmos,
fiquem tranquilos, né? A vacinação vai funcionar, está funcionando, os números no Brasil são bons e vão melhorar. E são melhores ainda se comparados com outras gigantescas nações, outras ricas e prósperas nações espalhadas pelo mundo, tá? Não obstante, esses números absolutamente positivos que a gente tem, verdadeiramente positivos, ao invés desse necrotério que a gente vê em grandes telejornais brasileiros, essas TVs necrotérias que tem por aí, apesar disso, as medidas de restrição social impostas por muitos prefeitos e governadores permanecem e têm revoltado parte da população. Muito embora eu, desde logo, considere que esses gestores públicos, tanto prefeitos como governadores, eles estão cobertos de boas intenções, cobertos de boa índole, estão tentando salvar vidas, ou seja, fundamentos cristãos, caritários, humanos. Nem por isso eu posso concordar com eles. Para mim, eles estão errados. Eu já mostrei isso para vocês aqui. Os números não mentem. Qual é o estado brasileiro que mais impôs regras rígidas de distanciamento social? São Paulo. Onde está morrendo mais gente? São Paulo. Não é possível que ainda se discutam com números, quando essa realidade é tão nua, tão crua e tão matemática. Mas, enfim, as medidas aí estão. Está prejudicando economicamente o pequeno empresário, o médio empresário, o empreendedor individual, o pequeno comerciante, né? Esse pessoal, está acontecendo um efeito cascata na economia brasileira. O bar fecha, um exemplo, o bar fecha, o garçom é mandado embora. O garçom não pode mais pagar a diarista. A diarista perde emprego, ela não pode mais comprar carne no açougue. O açougue, por conta de ter perdido clientes como essa diarista em profusão, muitos ao mesmo tempo, ele fecha as portas. Ele deixa haver navios inúmeros credores cujas dívidas ele, dono de açougue, não vai pagar. Esses credores, a maioria bancos, por causa de calotes e mais calotes ininterruptos ao longo do tempo, vão aumentar suas taxas de juros. Isso vai colher todos nós que dependemos de crédito, todos nós que dependemos de crédito bancário, todos nós que somos rentistas, todos nós que temos dinheiro em poupança. Vai aumentar juro habitacional, juro de empréstimo consignado, enfim, efeito cascata. O auxílio emergencial só serve para a população extremamente pobre. A classe média baixa, classe média média, classe média alta, está lascada. E está começando a dar o grito agora. 200 e poucos reais de auxílio emergencial, por mais bem-vindo que seja, e mais uma vez, estou fazendo questão de consignar que quem está por trás dessas medidas, tanto de lockdown, distanciamento social, quanto do auxílio emergencial, está coberto de boas intenções, mas de boas intenções o inferno anda cheio. Acho necessário para os extremamente paupérrimos, mas não resolve para o resto da população, né? Vocês têm ideia como é irrisório o auxílio emergencial? Tem um pedinte, um esmoler, um mendigo aqui na minha cidade, Araxá, que foi meu reeducando, foi meu apenado, foi meu condenado, hoje está em meio livre. Ele pede esmola todo dia na porta de uma casa lotérica aqui na região central de Araxá. Todo dia ele acorda de manhã, vai pedir esmola, de tarde ele pega as moedinhas que ele ganhou, as notas amassadas de R$2 e de R$5 que ele ganhou, e vai trocar por notas mais graúdas dentro da lotérica. Ele não sai com menos de R$100, R$150 por dia, de esmola. Para vocês terem uma ideia do que é R$200 de auxílio emergencial. Não dá para conta do chá. E é por isso que tem muita instituição, muito prefeito, né, muito município se indispondo contra as medidas de lockdown
principalmente o toque de recolher, as medidas de distanciamento social, estão ingressando na justiça contra estas medidas. E tem muitos juízes no Brasil, e principalmente em Minas Gerais, onde essas medidas têm sido mais contundentes, que demonstrando verdadeira independência funcional, coisa que deveríamos ensinar a Brasília, verdadeira independência funcional, eles têm concedido, às vezes não concedido. A ciência do direito, ela não é uma ciência exata. E, aliás, a medicina demonstra durante a pandemia que, tal qual o direito, tem esse mesmo problema. Não é uma ciência exata. Você vê, por exemplo, no direito, um jurista de nomeada, um renomado, defendendo o lockdown à luz da Constituição com fundamentos sólidos. E você vê um outro jurista, igualmente famoso, notório, com notável saber jurídico, atacando as medidas de distanciamento social, igualmente à luz da Constituição, igualmente com amplos e sábios fundamentos doutrinários. E na medicina a mesma coisa. Você vê um médico bom, de ponta, sábio, capacitado, pós-doutor, defendendo a cloroquina. E você vê um outro médico de ponta, sábio, letrado, pós-doutor, indo contra a cloroquina. A gente fica no meio desse tiroteio. Não sabe a quem segue, não sabe a quem ouve. Porque nós raciocinamos de maneira exata. 2 mais 2 tem que ser 4. Só que isso funciona no mundo dos números. No mundo das ciências não exatas, não é assim. E é por isso que essas medidas judiciais, tem juiz que está dando, tem juiz que não está dando. Os juízes que estão dando, estão usando lá o artigo 137 da Constituição Federal para dizer o seguinte: só o presidente da República pode impor medidas restritivas, erga omnes, ou seja, para todos nós, e mesmo assim só declarado estado de sítio. Portanto, não por motivo de pandemia, mas por qualquer motivo, município, STF, governo do estado, ninguém pode restringir o ir e vir e o trabalhar das pessoas fora do estado de sítio, e alguém que não seja o presidente da República. Tem muito município, principalmente no interior de São Paulo, aqui perto da minha região, que impôs toque de recolher para bar, restaurante, boate, vida noturna. Segurança Pública agradece demais. Muito município mineiro impôs toque de recolher para menor, para proteger os menores. Segurança Pública agradece demais, mas é inconstitucional. Aí entra aquela coisa: eu vou rasgar a Constituição agora por um bom motivo, segurança pública, um bom motivo, combater a pandemia. Mas uma vez rasgada a Constituição, ela está rasgada para sempre. E é garantia constitucional. Está lá no artigo 5º. É o artigo das garantias constitucionais. É o artigo das cláusulas pétreas, que se chamam assim porque não podem ser modificadas. Está lá no artigo 5º, inciso 15 da Constituição Federal. Ninguém pode tolher o direito de ir e vir, de estar, de permanecer, de se locomover das pessoas. Você pode, sim, um juiz de direito, dentro de um processo, decretar a prisão de um cidadão, mas por portaria, por decreto, proibir as pessoas de irem e virem e abrirem portas dos seus comércios, mesmo que por conta do enfrentamento da pandemia, mesmo que por conta de salvar vidas, para muitos juristas é agressão à Constituição Federal. Tem aqueles outros, que também muito respeitados, que entendem que não, que os fins justificam os meios. Eu humildemente entendo que essa história de fins justificarem meios já justificou, isso sim, 2 grandes guerras mundiais e 2 bombas nucleares em Hiroshima e Nagasaki. Eu não acredito que fins nobres justifiquem meios hostis ao Estado democrático do direito e ao Estado constitucional, justifique agressão à Constituição Federal. Mas vamos deixar que os juízes verdadeiramente independentes desse país
cumpram o seu mistério, cumpram o seu dever e julguem com neutralidade a estas causas que cada vez mais pululam, porque as pessoas estão lutando para trabalhar. As pessoas estão lutando pelo pão de cada dia, tá bom? Gente, beleza. A Europa, os países mais desenvolvidos da Europa estão com um problema que eu queria que nós brasileiros tivéssemos. Os presídios de alguns países europeus, Holanda, Bélgica, Alemanha, Dinamarca, estão fechando. Estão fechando por falta de réus presos. Além da estrutura econômica permitir que todas as pessoas possam trabalhar com salários justos, além da estrutura jurídica permitir o cumprimento da maioria das penas pelos delitos não graves em meio livre, de maneira organizada e efetiva, ou seja, de fato cumprindo a pena em meio livre, com fiscalização, com rígido controle de tarefas e horários. Além disso tudo, o que difere esses países do Brasil é a educação, né? No Brasil está faltando presídio, porque aqui não se investe em educação. Os países do primeiro mundo, todos fizeram o dever de casa. Todos. Coreia do Sul, Singapura hoje é a quarta renda per capita do mundo, porque pararam tudo e criaram convênios com grandes universidades dos Estados Unidos e da Europa para trazer essas universidades, polos dessas universidades, Harvard, Oxford, Yale, para Singapura. Todo adolescente de Singapura vai fazer curso nos Estados Unidos e na Europa. Finlândia está vivendo um boom econômico. A Finlândia, as pessoas antigamente só conheciam como um país extremamente frio, e o país onde surgiu a empresa Nokia, que foi líder de aparelho celular 20 anos atrás. Só se conhecia a Finlândia desses dois pormenores. A Finlândia hoje está mandando na Europa. Qual é o segredo da Finlândia? Toda educação gratuita. Toda educação de ponta gratuita. Sabe quanto tempo por dia estuda um chinesinho? Ele estuda 12 horas por dia. Um coreano do Sul, 8 a 10 horas por dia. E os brasileirinhos? 4 horinhas por dia. E ainda para por recreio, né? Não é à toa que o ranking PISA das melhores faculdades do mundo apresenta as 200 melhores faculdades do mundo. A única da América Latina é a do México, a Universidade Nacional do México, que está lá na rabeira, tá quase em último lugar desses 200. Nenhuma outra faculdade da América Latina constou nesse rol das 200 melhores. Muito menos a dona USP. A USP é a melhor colocada em 200 e lá vai pedrada. Isso é uma vergonha para nós. A educação brasileira está precisando ser reformulada. Está precisando ser desaparelhada ideologicamente e está precisando ser mais profissionalizada. Está precisando voltar mais para o mercado, para formar profissionais mais competitivos. Educando as crianças, nós não iremos punir os homens, e aí nós poderemos fazer como Holanda e Alemanha, fechar os nossos presídios, abrir escolas, abrir faculdades de ponta e fechar os nossos presídios. É isso aí. Até a próxima.